Pai do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Isaías e hoje nós vamos tratar do capítulo 43. Se você ainda não leu, para o vídeo antes, faz a leitura para aproveitar mais ainda, ok? Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Estamos então no terceiro grande grupo, que vai até o capítulo 48, e dentro deste nós já atingimos o capítulo 43, que fala sobre a restauração e a queda da Babilônia. Mais especificamente, nós vamos só fechar o capítulo 42, que tem aí um adiantadinho, né, a respeito das coisas novas e de um cântico novo. Aqui nós vamos iniciar esse ponto, né, falando que o Senhor, falando que ele não cede aos ídolos a honra. Deus não cede o seu lugar de honra para ninguém. Por quê? Porque ninguém se assemelha a ele. Ninguém se assemelha à sua majestade, ao seu poder, à sua glória. E, portanto, a honra e o louvor são devidas somente a ele. E fazer honra, glória, louvor a qualquer outro ser ou a outra coisa é um erro muito grande, é um pecado muito grande, é uma afronta muito grande. Então, Deus aqui está mostrando novamente que a divindade dos outros deuses, na verdade, não existe. Ele está negando novamente a divindade deles. E ele fala de novas coisas e de coisas passadas. Que são essas novas coisas? Alguns entendem, né, que aqui é a captura de Babilônia e a libertação dos judeus, porque isto, amados, lembrem do seguinte, nós estamos em Isaías, nós estamos em profecias de Isaías, isso aconteceu muitos anos, dezenas de anos antes do exílio. Então, Deus está mostrando com bastante antecedência que ele vai derrubar Babilônia, haverá captura da Babilônia e haverá libertação dos judeus do cativeiro, que ainda não tinha acontecido. Então ele está dizendo que vai acontecer e que eles vão ser salvos com muitíssimo tempo de precedência. Coisas passadas, então, são os sinais maravilhas que aconteceram, né? Ali quando o povo saiu do Egito, o êxodo do Egito. Ou seja, ele está tentando fazer uma comparação. A libertação do cativeiro babilônio vai ser tal e qual a libertação do cativeiro egípcio. Tá? Alguns acham que ele está falando mais daquilo que aconteceu ali próximo dele, conquista de Damasco, conquista de Efraim, a frustração de Senaqueribe quando ele tentou conquistar Jerusalém, né? Mas, na verdade, tudo isso também não tinha acontecido ainda, tá? Mas tudo isso vem provar que Deus tem sob seu controle todas as coisas. Né? O significado disso é que se Deus pôde fazer aquilo tudo lá no passado, mostrar o seu grande poder lá no passado, óbvio que ele faria a mesma coisa agora, inclusive com uma pessoa que ninguém conhecia, que é Ciro. Ciro não havia nem nascido ainda. Ciro não tinha nascido na época de Israel. Aliás, faltava bastante tempo para que os pais do Ciro também nascessem. E ele conclama, então, todo mundo
para, inclusive, a humanidade inteira, porque ele fala de ilhas, toda vez que ele está falando de ilhas aqui, ele está falando da humanidade toda, ele está falando, né, venham junto, conclamem, venham junto aqui, né, fazer um cântico de júbilo e louvor ao Senhor por uma coisa que ele já fez e por uma coisa que ele efetivamente fará. Porque se ele foi capaz de fazer, ele será capaz de fazer de novo. O capítulo 42, ele termina falando do Senhor como um guerreiro que luta, que vai conquistando espaço, que vai conquistando por batalha, por meio de espada, aquilo que é necessário conquistar. E o que é necessário conquistar? A causa do seu povo. Então, Deus é tido aqui agora como se levantasse em auxílio do seu povo, pela causa do seu povo, em prol do seu povo. E ele explica aqui que ele tinha se calado todo esse tempo. Todo o tempo ele ficou caladinho. Por que ele ficou caladinho? Porque o povo tinha que ser julgado. O povo tinha que ir para o exílio para passar pelo julgamento. Só que, enquanto o julgamento estava acontecendo, enquanto o exílio estava acontecendo, Deus ficou quieto, porque não tinha chegado a sua hora ainda. Uma vez que o juízo estava completo, que o julgamento tinha terminado, agora Deus podia dizer, ok, basta, chega, o juízo já foi feito, o julgamento já foi feito, agora eu me levanto e vou socorrer o meu povo. Então é isso que ele está falando. No exílio, Deus se cala, não se mostram os atos, não se mostra a libertação, né? Isto é previsto, mas a libertação vem um pouquinho depois. E aí ele chama estas pessoas de cegas. Quem são cegas? Cegas são esses desamparados, são esses que foram para o exílio para sofrer, para passar pelo julgamento. E como eles são cegos, eles não conseguem enxergar o caminho, eles não conseguem ver por onde sair, onde é que está a saída daqui, por onde eu devo andar, qual é o caminho, onde é que está o caminho. Então Deus chama estes de cegos, esses desamparados, e ele vai abrir os seus olhos, ele vai transformar aquilo que é cegueira, aquilo que é trevas, em luz, ou seja, para que se possa enxergar. E aqueles caminhos escabrosos, tenebrosos, horríveis e sem condição de andar, ele vai aplanar. Em outras palavras, ele vai retirar o seu povo do exílio. E quando ele fizesse isso, todos os idólatras que falavam todas aquelas bobeiras, todas aquelas coisas erradas, toda a corrupção vai ser envergonhada. Por quê? Porque Deus vai mostrar o seu poder e ele vai dizer: aqui está quem é superior a tudo isso, quem é mais poderoso do que todas estas nações que te escravizaram. Então, quando Deus salvasse o povo, quando Deus tirasse as vendas dos olhos do povo, quando Deus mostrasse a luz, quando Deus mostrasse o caminho, quando Deus preparasse o caminho, todos os outros que tinham exilado, que tinham posto em cativeiro o seu povo, seriam envergonhados. Os exilados, eles são não só cegos, eles são surdos também. Mas nós estamos falando aqui de surdez e cegueira espiritual. Em outras palavras, eles não ouviam e não viam. Eles tinham recebido a lei, mas não tinham ouvido perfeitamente a lei para cumpri-la. Eles tinham visto os atos de Deus, mas não tinham levado isso em consideração para andar nos seus caminhos. Então,
o servo do Senhor vai ser mandado para este cego, para este surdo, como mensageiro. E ele vai para todos os lugares, para todas as ilhas, norte, sul, leste, oeste, em todos os lugares, para dar a conhecer a lei, os mandamentos, a Torá do Senhor. Eles são chamados finalmente de amigos. Assim como Abraão, que foi chamado também, foi chamado de amigo. Ele foi chamado de Ur dos Caldeus. Ele foi chamado de um lugar que era trevas, onde era idólatra. Eles são chamados de amigos agora. Eles falharam. Eles tinham recebido um lugar privilegiado acima de todas as outras nações, com conhecimento, com sabedoria, com leis, com atos, com todas as obras de Deus. E eles foram chamados para se tornarem testemunhas, para se tornarem exemplo para as outras nações, mas eles falharam nisso. Às vezes nós recebemos coisas do Senhor não para o nosso deleite pessoal, para a nossa maravilhosa vida. Não, nós recebemos estas coisas para podermos compartilhar, para podermos fazer a diferença. Deus está culpando Israel agora, que ele recebeu tudo que era possível receber para fazer a diferença. Mas eles não fizeram. Eles preferiram se assemelhar aos povos idólatras, aos povos corruptos e pecadores onde eles estavam. Eles não fizeram a diferença. Eles não usaram aquilo que Deus tinha dado. E por isso é que eles foram punidos e julgados. Porque em vez de eles se assemelharem a um povo santo, separado para Deus, eles se assemelharam ao povo corrupto e idólatra onde eles estavam. Isto é uma lição para a minha vida, isto é uma lição para a sua vida. Nós recebemos as coisas de Deus, nós recebemos sabedoria, nós recebemos mandamentos, nós recebemos instrução e ensinamento para fazermos a diferença. Eles eram surdos, cegos espirituais. Eles rejeitaram a lei, eles recusaram a lei, eles se recusam a entender a razão do castigo. Agora que eles foram castigados, eles gemem diante do exílio, debaixo das obras do exílio, das obras de opressão a que eles estão submetidos. Eles agora, então, como gemeram, como eles se voltaram em atenção para o Senhor, o Senhor diz o seguinte, presta atenção que foi a mão do Senhor, foi a minha mão, diz o Senhor, que afligiu Israel por causa da sua obstinação, por causa da sua teimosia, por causa da sua rebeldia, por causa da sua desobediência. A ira de Deus é que os envolveu com fogo de julgamento. Como povo, eles foram consumidos porque não existia mais nada em Jerusalém. Tudo foi destruído, tudo foi arrebentado, tudo caiu em pedaços. Como surdo e cego, eles não fizeram caso disso na hora em que podiam fazer, na hora em que podiam ouvir, na hora em que podiam ver e fazer a diferença. E eles nem quiseram entender isso. E aqui diz o Senhor que até aqui eles são ainda surdos e cegos. Então, este momento de educação, de instrução, tinha que chegar até o fim. Eles tinham que gemer até o fim, eles tinham que sofrer até o fim, para até nesse momento entenderem a lição, o amor, a misericórdia de Deus. O Senhor, apesar de tudo isto, o Senhor vai redimi-los. E eles serão chamados pelo nome, diz ali o Senhor, não temas, porque eu
te remi, porque eles estavam condenados. A remissão aqui é tirar alguém da condenação. Eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Chamar pelo nome é demonstrar que conheço intimamente. Eles pertencem a Deus. Eles são sua possessão. E é por isso que Deus vai guardá-los, como se eles fossem uma herança preciosa, uma possessão rica deles. Israel estaria sempre seguro, né? Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Eles estarão seguros. Eles estarão protegidos e guardados. Não importa a que eles estariam submetidos. Deus os protegeria. Não interessa, meu amado, onde você esteja e que opressão você esteja sofrendo e que tentação você esteja sofrendo e em que prova você esteja sofrendo. Deus vai te deixar seguro. Não tem água, não tem fogo, não tem nada que vá te atingir, porque quem te guarda é o guarda de Israel, é o Senhor de Israel, o general de guerra, é o Deus Todo-Poderoso. Aliás, muito mais do que isso, Deus vai além disso. Ele diz que os remirá, ele os resgatará. Olha só o que ele fala aqui para nós. Ele diz: pois eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dou o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti. Visto que és precioso e honrado aos meus olhos, e porque te amo, darei os homens por ti e os povos por tua vida. Deus dá outras nações, nações que naquela época, Egito, Etiópia, Seba, eram riquíssimas, eram importantes e ainda não estavam conquistadas por eles. Ainda não eram cativas. Então Deus diz: eu vou te libertar, mas eu vou dar algo em troca para Ciro. Eu vou dar a Etiópia, o Egito, Seba para eles. Ciro efetivamente conquista a Etiópia e Seba, e é o seu filho que conquista o Egito. Então Deus cumpre isto que ele está dizendo aqui dezenas de anos antes de acontecer. Ciro não era nem nascido ainda, nem se imaginava que Ciro existisse. E ele que vai receber em resgate, porque foi ele que libertou, né, com um decreto dizendo que o povo de Deus podia sair, porque ele foi fiel àquilo que Deus dizia para ele. Ciro libertou e Ciro recebeu em contraposição a Etiópia, Seba, e o seu filho recebeu o Egito das mãos de Deus. Israel vai ser reunido de todos os lugares. Então ele diz aqui, olha lá, não temas, pois estou contigo. Trarei a tua descendência do Oriente e te ajuntarei do Ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. Ou seja, Deus está dizendo para os povos: liberta, pode soltar, que este é meu. Deus está dizendo para aquele que te oprime, meu amado. Deus está dizendo ainda hoje para aquele que te deixa oprimido, para aquele que te deixa cativo. Ele diz para o teu opressor: abre mão, porque este é meu, é possessão minha. Abre mão, larga, porque este é meu. Deus está te dizendo ainda hoje isso, está te prometendo ainda hoje.
todos os que são chamados pelo meu nome, os quais criei para a minha glória, aos quais formei e fiz. Portanto, se ele formou e fez, ele é o nosso Pai. Eles serão filhos e filhas por adoção divina. Ele tem uma relação muito íntima, muito próxima conosco. Os ídolos agora, a partir do verso 9, eles são desafiados novamente para que tragam as suas testemunhas. Cadê tua testemunha? Quem é você? Você não é Deus? Então traga aqui a tua testemunha para ouvir aquilo que você fez, para ouvir aquilo que você criou, para ver aquilo que você disse que ia fazer. Traga como prova, traga como testemunha aquilo que você fez. Mas Israel é chamado neste ponto para ser testemunha de Deus. Porque tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele faz, tudo aquilo que ele diz que vai fazer e, portanto, fará, porque é garantido por quê? É garantido porque ele já fez. Então, se ele pode fazer, ele pode repetir. Ele é Deus, ele é todo-poderoso. Então, Israel é chamado para testemunhar. É dado testemunho daquilo que Deus disse que ia fazer, assim como você é chamado para testemunhar o que Deus fez na tua vida, a libertação, a salvação que Deus fez na tua vida. Por causa de quê? Por causa da tua experiência com Deus, por causa do teu relacionamento íntimo com o Senhor. Você só pode testemunhar se você viveu, se você tem um relacionamento íntimo com Deus. Então, quando você tiver um testemunho, significa que você teve uma experiência com Deus, que você viveu um relacionamento íntimo com o Senhor. Os ídolos não têm testemunhas, porque eles nada fizeram. Mas o Deus Todo-Poderoso tem testemunha, porque Ele fez, faz e fará na nossa vida. O Senhor é o Deus vivo, é o Deus Salvador, em quem nós podemos e eles podiam colocar toda a esperança. Ele anunciou, ele fez ouvir. Tudo que ele realizou é testemunho agora, e tudo que ele prediz será realizado como foi realizado o que ele predisse antigamente e será testemunhado. Testemunha de Israel ele é Deus. Só o Senhor é nosso Deus. Só o Senhor é Deus, é o Senhor. Então ele diz: eu vou enviar contra a Babilônia, contra esses idólatras inimigos. Eu vou enviar Ciro. E de fato isso aconteceu, a história diz que isso aconteceu realmente. A queda da Babilônia agora é descrita. Ela é descrita com uma destruição tamanha que eles pegam os seus navios e eles vão para o rio Eufrates e eles fogem, navegando o rio, indo embora. E a Babilônia fica deserta, a Babilônia fica destruída, como hoje a gente vê que a Babilônia ainda está destruída, ela não foi reconstruída. Ele profetiza, Isaías profetiza a libertação de Israel da escravidão. E ele fala dos novos atos de redenção. Uma redenção que aconteceu no tempo de Cristo e que ainda vai acontecer nos tempos messiânicos. E Deus diz que ele vai fazer um caminho no deserto. Significa isso, que como aconteceu no Egito, assim acontecerá na Babilônia. Ou seja, vai ser criado um caminho por onde o seu povo
sairá do Egito, atravessando a Babilônia, sairá da Babilônia, atravessando o deserto, atravessando o deserto e chegando na terra que mana leite e mel. Amém, amados? Bons estudos.